Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer umas coisinhas aqui em casa e vou compartilhar com vocês como é que foi para matricular minha filha de 12 anos na escola. Então bora aqui arrumar a casa, enquanto isso eu vou falando para vocês como foi que funcionou, o que precisou e qual é a diferença de um local pro outro. Bora lá pro vídeo. Então é isso, eu tô aqui, meu nome é Tatiana Pedrosa, me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Se tu gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e deixa a tua dúvida, tua sugestão de conteúdo aqui pro canal. Embora lá falar sobre a documentação e o que precisou. O que eu quero falar pra vocês é que é o seguinte, aqui em Portugal é tudo muito diferente de um lugar pro outro. Então, eu, por exemplo, tô morando em Porto, no distrito de Porto, no concelho de Vila Nova de Gaia, e na freguesia de Avins. E assim, cada escola, o que você precisa entender é que cada escola tem um agrupamento, e cada agrupamento escolar tem a sua regra. Então pode ser que você venha para um outro distrito, um outro concelho e uma outra freguesia, e as regras podem ser diferentes. Então o que eu vou compartilhar contigo aqui hoje é a regra que foi para mim e a regra que foi para uma conhecida minha que chegou aqui. Eu cheguei dia 3 de fevereiro, ela chegou, se eu não me engano, dia 10 de fevereiro. E nós estamos no distrito de Porto, porém estamos em concelhos diferentes. Então eu vou só dizer mais ou menos aí o que teve de diferente para você se preparar, porque possivelmente há essas pequenas diferenças. E assim, outra coisa que você precisa entender é que, independente de você ter ou não toda a documentação, se o seu filho for maior de 6 anos de idade, ele vai ter que estudar, tá? Então, a documentação básica de fato para ele entrar na escola é o passaporte, tá? Porque ele é uma criança, né, que dentro da lei ele tem que estar estudando. Mas aí você tem que correr atrás da documentação, senão você que vai ser aí chamado por um conselho tutelar, ou seja, é você que vai pagar o preço caro, caso o seu filho não vá para a escola ou caso você não vá atrás da documentação necessária para essa criança estar na escola. A primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte, tá? Vai ser ir nas escolas próximas de onde você está morando e na frente das escolas onde você for, tem escrito qual agrupamento aquela escola se refere. Então foi isso que eu fiz. Outra coisa importante que você deve fazer é ver o nome dessas escolas que são perto, que foi algo que eu não fiz, né? Eu só vi que era o agrupamento, toda a escola, assim, tipo, aqui tem a porta, aí tá vendo esse papel aqui, que é onde eu anoto as coisas, tem escrito qual é o agrupamento daquela escola, tá? Por quê, gente? Porque pode ser que você more, por exemplo, aonde nós ficamos, era São Félix da Marinha, primeira vez que nós ficamos, né? A primeira casa que nós moramos. E era bem ali próximo de Aveiro, ou seja, 2 ruas depois era Aveiro, ou seja, era um outro distrito. Então, obviamente, se uma escola talvez ali na outra rua seria de outro agrupamento. Então, você precisa se atentar a essas diferenças de localidade. Pode ser que as escolas próximas de onde você vai estar morando não sejam do mesmo agrupamento. Então, o primeiro que você tem que fazer é isso, ver as escolas próximas, né, de onde você vai estar morando, ter certeza que você vai morar lá, de que aquele arrendamento é fixo, porque nós, por exemplo, ficamos em uma casa onde nós não sabíamos para que lugar nós íamos de fato depois dali. Então, só depois do teu arrendamento fixo, né, que você vai fazer isso. Então, você vai ver qual é o agrupamento daquela escola que você viu, anota o nome e vai lá. No meu caso, eu não anotei o nome, então ela pediu. Quando você vai lá no agrupamento, eles perguntam de você se você já viu uma escola e tudo mais, e aí eles dão preferência, obviamente, para a escola que você viu, de acordo com a sua moradia também, e se você quer colocar seu filho lá. Então, se tiver vaga, eles vão colocar lá. No meu caso, nem foi muito necessário também, porque aqui onde a gente mora só tem uma escola que tinha a série da minha filha, então é perto também, deu tudo certo. Então, esses são os primeiros passos que você tem que fazer, tá? Porque aí fica até melhor pra não ficar a critério deles, ter que escolher a escola. Às vezes o caminho da escola é o caminho do seu trabalho, sabe? Então é bom você dar uma olhadinha aí na escola que você quer colocar o seu filho e já leva um nome lá pra eles, que fica bem melhor e eles vão... Assim, o povo de escola é bem diferente do outro povo que você vai enfrentar aqui. Tipo, documentação, trabalho. É um pessoal, assim, que eles são bem diferenciados mesmo, eles fazem de tudo pra te ajudar, acredite. E aí a gente vai ver agora a documentação. Então, como que funcionou a documentação pra Sara, tá? A documentação que eu precisei lá na hora foi o passaporte, o meu e o dela. No meu caso,
Eles pediram o meu porque eles perguntaram se eu ia ser a responsável da escola. Então, se, por exemplo, tiver aqui os dois pais da criança, eles vão perguntar quem é que vai ser o responsável, aquela pessoa que vai ligar, entendeu? O responsável da escola. Não vai ser os dois pais, tá? Vai ter que escolher um dos dois. E esse que foi escolhido vai ser esse que vai ser levado à documentação. No caso, foi a minha, né? O meu NIF, o meu passaporte, o NIF e o passaporte da Sara. E aí a gente fez lá a matrícula e tudo mais e, obviamente, me pediram o histórico escolar da Sara. Só que eu não trouxe o histórico escolar da Sara. Por quê? Porque a escola dela no Brasil era uma escola muito boa. E como a gente veio pra cá, né, e a gente sabe que muitas pessoas voltam, e a gente tinha noção do que a gente ia enfrentar, só que vivendo a gente não sabe até quanto a gente aguenta. Então, eu não trouxe o histórico dela, nem pedi transferência. Eu deixei pra fazer isso aqui. E foi o que aconteceu, né? Quando eu fui lá, tinha 2 dias que eu tinha pedido a transferência dela, histórico e toda a documentação necessária. E apostilado. E eu já tinha me informado que as escolas aguardam você apostilar, elas aguardam, caso seja necessário aguardar esse processo. E foi isso, né? Ela falou pra mim que ela queria o histórico da Sara apostilado. E eu perguntei dela se poderia ser um apostilado digital, porque a gente sabe que tem um apostilado de AIA online, você faz ele totalmente online, ele vira um documento online. E ela falou que sim. Eu perguntei se precisava ser físico ou se só escaneado bastasse. Ela também falou que se fosse só escaneado não tinha problema também. E acabou que foi o processo que eu fiz. Lá mesmo no Brasil, a minha sogra pegou o histórico da Sara, apostilou, escaneou e enviou pra mim por e-mail. E eu repassei pra escola. E foi o suficiente, né? Precisei também fazer mais uma vez o scanner do passaporte dela. Né? Porque eles fizeram tipo uma validação do que ela já tinha estudado, então eu precisei reenviar. E foi só isso que me pediram de documentação pra Sara. Passaporte, NIF, meu e dela, e o histórico apostilado enviado por e-mail. Olha só que legal. Eu nem precisei enviar pra cá. Mas quando a gente for enviar a nossa documentação, eu vou enviar pra cá, claro, né? Que vai que lá na frente precisa. Mas até o momento não. Inclusive o agrupamento já me ligou. E o agrupamento já falou pra mim que já tá ok, que já foi validado. Ela tá no 6º ano, já foi validado, já tá tudo certo. Então, assim, de fato, não vai precisar mais de documento nenhum. E a gente foi lá, assim, no dia que eu fui, eu não tinha um histórico. E o interessante foi o seguinte, gente. Como faltou a documentação... Oi, meu amor. Voltei, o Ravi tá vendo o vídeo dele ali, aí apareceu um anúncio, aí ele pede pra mudar. E aí de madrugada, gente. É porque assim, eu tô cuidando de uma bebezinha. E aí eu não consigo gravar, é muito barulho, muito... Não dá. E aí esse é o horário que eu tenho aqui pra falar com vocês. E tô tentando achar um ângulo legal da casa pra gravar um vídeo de qualidade pra vocês. E no mais, da Sara foi isso, sabe? Só essa documentação. Outra coisa que eu ia falar. Eu levei essa documentação, eu levei incompleta, né? Ficou faltando o histórico. E aí eu precisava enviar por e-mail também um formulário, que era pra eu ter preenchido lá, mas eu tava com esse gurizinho aqui. Então ela falou o seguinte, vai pra casa, preenche esse formulário, escaneia e manda pra mim. E manda junto também o histórico. E foi o que eu fiz, eu não precisei mais voltar lá. Todas as outras informações foi passado pra mim por e-mail, sabe? Eu achei isso bem legal. Porque no Brasil tudo tu tem que ir na escola, tudo tu tem que ir na escola. E aqui não, gente. Aqui telefonema e e-mail funciona. E eu mandei tudo por e-mail o restante. Outra coisa também foi que eu precisei pagar a matrícula dela, e a matrícula dela foi 10 euros, paguei por transferência bancária e enviei o comprovante também por e-mail pra eles. Então, da Sara foi somente isso mesmo. E teve alguns benefícios que eu vou falar agora aqui pra vocês, mas eu também vou compartilhar pra vocês 2 relatos diferentes aqui, um do amigo do meu marido e o outro de uma conhecida que eu conheci aqui, que foi bem diferente em questão de documentação. O Ravi tá pulando aqui no sofá. Dá oi ali, filho, dá oi. Dá oi. Oi. Ai, meu Deus, meu cabelo. Então, vou falar pra vocês da documentação de outras pessoas que chegaram praticamente no mesmo período que eu, no mesmo distrito, porém freguesias e conselhos diferentes, tá? Essa outra família que veio pra cá, que a gente compartilhou assim nossas histórias, a gente se conheceu, a filha dela pediram passaporte da mãe e do pai, né? NIF da mãe, do pai e da criança, obviamente, e o NIS. E como o pai não estava presente, porque veio sua mãe, né, e o atual esposo dela não é o pai da criança,
foi pedido uma autorização. O pai da criança teve que fazer uma autorização para ela poder matricular aqui. No que no meu caso não foi pedido. Mas vocês precisam entender que para sair do país, gente, se os dois genitores não estiverem acompanhando a criança, é necessário uma autorização. Mesmo que, no meu caso, é uma autorização judicial. No caso dela, o pai da criança fez tranquilamente a autorização, então foi pedido essa autorização e ela precisa estar apostilada, tá? É muito importante isso, seja do juiz ou seja feita pelo próprio outro genitor, porque pode ser pai, pode ser mãe, tá? Então dela precisou dessa documentação e precisou do NINS também. Do meu não precisou e a gente ainda nem conseguiu tirar o NINS das crianças e dela precisou dessa documentação, né, meu filho? Cadê você? Aqui, ó. Outro relato também, né, daqui próximo, foi de um colega do meu marido, que no caso dele, só o passaporte, NIF, NIS da mãe e o histórico, e nem precisou ser apostilado. Então, assim, pra você ver a diferença de um local pro outro, então você deve pesquisar bem e trazer o máximo de documentação que você achar necessário, que você vê que é necessário, porque se vão pedir ou não, você só vai saber quando chegar aqui. A não ser que já tenha alguém ali próximo de onde você vai morar e aí a pessoa pode pegar o número desse agrupamento, o que também não é muito confiável, e ligar para perguntar qual é a documentação, porque também pode ser passado para você por telefone uma documentação e chegar lá na hora ser outra. Então o ideal é que essa pessoa que vai te ajudar, ela, se, né, eu ver essa possibilidade, essa pessoa tem que ir lá no agrupamento com eles e perguntar direitinho como que funciona, e aí você vê. Porque no meu caso eu também tava, né, querendo economizar, e aí eu deixei para postular por último, porque caso não fosse necessário postular, eu já nem ia gastar esse dinheiro. Então, sobre documentação é isso, e agora eu vou falar para vocês sobre os benefícios que veio junto aí com essa matrícula no da Sara, tá? Porque nesses dois relatos que eu ouvi, nenhum deles receberam alguns benefícios que a Sara recebeu, que também pode variar de um local pro outro. Agora eu vou falar pra vocês sobre os benefícios que a Sara recebeu, né, que eu achei muito bom. A diferença também foi da matrícula, tá, que da Sara foi só 10 euros, da outra moça, se eu não me engano, foi 20 euros ou foi 25. Então esse valor também varia muito. E os benefícios foram o quê? Eu fiz a matrícula da Sara, se eu não me engano, numa sexta-feira. E não, foi numa quinta-feira. E na sexta-feira pela manhã já me ligaram dizendo qual era a escola que a Sara ia estudar. E que na segunda-feira eu iria receber um e-mail dos voos dos livros, tá? Então tudo isso aconteceu. Eu levei a Sara pra escola, conversei com o diretor. Aqui é um diretor por turma. Por exemplo, a Sara é do 6º ano I. Então lá tem um diretor dessa turma. Não é como nas escolas aí no Brasil, que é um diretor por escola. Então lá a gente conversa com eles, explica tudo direitinho como vai funcionar, horário, tudo isso já foi passado para mim por e-mail. O horário dela, turma, diretor, os números para eu entrar em contato, o e-mail, tudo é passado por e-mail. E os vouchers dos livros. E esses livros você se dirige a uma papelaria que é credenciada, né, com o governo, e lá você faz a solicitação dos livros, que foi o que eu fiz. Outro benefício que a Sara recebeu foi um cheque de 45 euros, que eu até falei sobre ele lá no Instagram. É por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo, porque eu queria que tudo de fato acontecesse pra eu poder chegar aqui com vocês e falar como é que foi, né, até do começo ao fim. E esse cheque, gente, demorou pra chegar. Da coleguinha da Sara, que começou no mesmo dia que ela, chegou na outra semana. E no meu, foi o seguinte, quando ela me ligou, ela falou sobre o voucher dos livros, ela não falou sobre cheque. Mas no e-mail falava sobre cheque. E aí eu pensei, né, deve ser algum erro, alguma coisa, enfim. E foi quando a coleguinha falou, ela falou assim, mãe, a fulana recebeu o cheque, então é pra eu receber também. Então eu mandei um e-mail pra lá pra eles, comunicando que a Sara não havia recebido o cheque e que no e-mail acima, né, eu coloquei, marquei, dizia que eu iria receber um cheque. E aí eles conferiram, quando eles viram, parece que era o meu número de contato que estava errado, porque esse cheque chega por SMS, é um códigozinho. E por fim, a gente foi na papelaria, compramos todo o material que ela precisava, um cheque de 45 euros, e aí ele é debitado. Esse cheque, ele é um desconto, mas não necessariamente você precisa comprar mais para ele ser descontado. Se você quiser gastar somente os 45 euros, você pode. No caso da Sara, a gente ultrapassou um pouquinho, porque ela quis comprar umas coisinhas a mais e tudo mais, então deu 53 euros, não, eu paguei 3 euros a mais, então 45 foi 48 euros que deu, né? Eu tive que pagar, não, contando errado, 43 eu tive que pagar 46 euros, aí foi descontado e eu paguei 3 euros, porque ela queria uma
pochetezinha, um pouquinho mais sofisticada e tudo mais. Mas assim, questão do material, gente, a gente conseguiu comprar tudo. Porque aqui as matérias são bem mais complexas, os professores, eles fazem lista de materiais que eles querem que utilizem nas aulas dele, professor de matemática, professor de artes, que aqui é educação visual. Então, assim, pede marca-passo, pede régua, pede pincel, número tal. Então, assim, eles fazem bastante exigência mesmo quanto ao material da criança, né? Pro 6º ano, que no Brasil é praticamente só caderno, lápis, borracha, o básico, né? Aqui não. Aqui tem uma lista de material. Deu pra comprar. A gente não comprou mochila, porque ela já tinha uma mochila da Samsonite, né? Que, pelo menos onde a gente mora, é uma mochila boa. Mas, assim, questão de material escolar, ela tá fechada, assim. Eu não tenho a necessidade de comprar. Outra coisa também que é pago aqui é a merenda escolar, tá? É o almoço escolar. Então, assim, aqui a refeição das crianças é pago. E o horário de escola, no horário da sala... Oi. E assim, aqui qual é o horário de funcionamento da escola? Pelo menos a da Sara, tá? Isso daí também pode variar de região para região. Ela entra às 8 e sai 8h15 e sai às 17h15. Então, assim, ela almoça na escola. Na escola da Sara, almoça e fica lá. Algumas outras escolas, gente, a criança precisa ir para casa e depois voltar. E caso seja preciso ficar lá nesse intervalo, é preciso pagar, é preciso fazer uma solicitação. Então, vejam isso aí. No caso da Sara, graças a Deus, não precisa. Ela passa o dia todo na escola mesmo. E a refeição é paga. Ela recebe um cartão. Então, de início, ela recebe um cartão provisório, né? Você leva ali o dinheiro da criança, ela deposita, recebe um cartão provisório que o diretor faz no primeiro dia de aula. E aí, você deposita um dinheiro. E essa refeição, no da Sara, custa R$1,46 se eu comprar antecipado. Então, basicamente, como é que funciona esse cartão? Ele tem um sistema, um site, no qual você entra com o login do aluno e o seu login. No login dela, eu só posso comprar a refeição. No meu, eu posso colocar crédito nesse cartão e também comprar a refeição. Então, eu preciso, antes de 24 horas, comprar a refeição do dia seguinte. Então, o que eu faço? Todo sábado, eu já compro a refeição da semana. Se eu fizer tudo certinho dentro de 24 horas, ela paga R$1,46. Mas se eu esquecer de comprar a refeição dela e ela precisar comprar em cima da hora, ou quando eu for comprar já tiver ultrapassado o limite de 24 horas, eu pago uma multazinha de 30 cêntimos. Aí fica R$1,76, por aí assim. Então, assim, os pais têm que ficar atento a isso. Então, como que eu faço? Eu já compro na semana. E sempre pergunto dela também se vai ter alguma coisa diferente. Porque, por exemplo, hoje ela não iria almoçar na escola, ela iria para um passeio. Então, no caso de hoje, eu não compraria a refeição de hoje. Vão ter dias em que vão ter umas atividades diferentes, onde eles vão fazer algo diferente que não vai ser preciso almoçar na escola. Então, você precisa conversar com seu filho sobre isso aí também. Vai ter dias também que ela vai ser liberada no horário do almoço. Então, nos dias em que ela é liberada no horário do almoço, a gente conversa. E aí, tu quer almoçar na escola ou tu quer almoçar em casa? Então, também tem essa opção, né? Então, quando eu vou sair, ela vai ser liberada no almoço, eu digo, olha, já almoça logo na escola. Então, tudo isso aí você tem que acompanhar, ou seja, que a vida escolar do teu filho tu vai acompanhar, não é como no Brasil, que meio que criança fica lá e tudo mais. Então, aqui não, aqui é diferente, tu acompanha no sistema tem tudo. Outro ponto importante é que tudo que o teu filho vai fazer precisa de uma autorização. Por exemplo, se o teu filho quiser sair na hora do almoço para almoçar em casa, pode, porém você tem que autorizar. Se o seu filho tiver 2 tempos livres e ele pode ir na casa? Pode, se você autorizar. Então tem um documento na portaria no qual diversas atividades que o seu filho pode fazer, você precisa autorizar. Se não tiver autorizado, ele não faz. Então tudo é comunicado. O que aconteceu? A Sara não tinha autorização e não tinha aula. Simplesmente os professores não foram, aconteceu alguma coisa. Todo mundo pode ir embora, menos a Sara. Por quê? Porque existe também, se não tiver outros tempos, o aluno pode ir para casa mais cedo, eu tenho que autorizar. Então, como não tinha, eu tive que ir buscar lá na escola, até porque o diretor não estava na escola. Então, a única forma naquele momento dela sair da escola era eu indo buscar ela. Ou ela ia ter que esperar às 17h15 para poder sair da escola. E quando isso aconteceu, quando me ligaram, era por volta de 9 horas da manhã. Então, é desse jeito que funciona. Gostamos muito, ela gosta muito da escola. E no mais, sobre documentação, alimentação e pagamento, é isso. Então, se você gostou dessa informação, se essa informação foi útil pra ti, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e deixa tua dúvida, o que foi que eu não falei aqui, que você tá procurando saber, que eu te respondo ou faço um vídeo te respondendo, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau!